Indisciplina. Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 da Brasilândia. E eu volto aqui ao Indisciplina pela primeira vez em 2021 para mais uma edição onde a gente vai escutar mais e falar menos. Nesta 25ª edição teremos aí depoimentos de trabalhadoras aqui da cidade de São Paulo sobre redução de danos. Ano passado a gente teve um marco importante aqui no Brasil de 30 anos do primeiro projeto de redução de danos que aconteceu na cidade de Santos. E para celebrarmos esse marco, convidamos 6 mulheres diferentes que atuaram e atuam com redução de danos para se apresentarem, falarem sobre redução de danos e sua caminhada. Acreditamos que a partir dessa partilha de falas, de experiências, disponibilizamos aqui no Indisciplina um mural de práticas, de atuações, de teorias que podem aí servir de inspiração para quem já atua, mas também para quem quer atuar, para quem se interessa aí pela área de redução de danos. E vamos começar com os depoimentos com uma paulada já. Laura Chidayor, que dentre tantas correrias que já fez na redução de danos, é autora da dissertação de mestrado em psicologia lá pela Universidade de São Paulo, intitulada Entre o Emprego e a Militância, ensaio sobre atuação na rede pública de atenção ao usuário de drogas. Vamos escutar então a Laura, que vai compartilhar com a gente um pouco dessa sua caminhada. Oi, meu nome é Laura Chidayor, eu sou psicóloga, mestre em psicanálise e política, militante da redução de danos, da luta antimanicomial, dos direitos humanos e de todas as outras lutas que se relacionam com essas, que são muitas. Eu acho sempre importante retomar isso, especialmente nesse momento de tanto retrocesso que a gente está vivendo. Haja visto o revogaço da saúde mental, que é aí uma grande ameaça para a luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica luta para que o cuidado do sofrimento mental seja feito em liberdade e não centralizado na psiquiatria, na ideia de doença. Para isso é necessário uma rede de atenção psicossocial e dessa rede fazem parte diversos equipamentos, como os CAPS, os Centros de Acolhida, as UBSs, os SECOs, enfim, uma infinidade de serviços nos quais eu pude trabalhar, em alguns deles, nos últimos 10 anos, 8 anos, nos últimos e nos primeiros anos da minha formação profissional. Então, eu trabalhei bastante tempo em CAPS-AD, que são Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, equipamentos da saúde voltado para o cuidado de pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas. Eu fiz alguns projetos dentro de centros de acolhida para a população em situação de rua, trabalhei em unidade básica de saúde, trabalhei com formação para profissionais que atuavam com usuários de drogas e tive a oportunidade de trabalhar no programa de Braços Abertos, que foi um programa criado na gestão do Fernando Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, um programa intersecretarial pautado na redução de danos, baseado na ideia de Housing First e voltado para a população da região conhecida como Cracolândia. A ideia de Housing First entende que primeiro você dá moradia e depois você pode pensar em como abordar e tratar a questão do uso de drogas do usuário, né? Como que você vai ajudar a pessoa a parar de usar ou reduzir o consumo de álcool ou de crack, se ela precisa disso para aguentar o frio da rua ou para aguentar o medo de dormir à noite na rua, enfim. Em todos esses trabalhos, eu sempre estive na região da Luz, na região conhecida como Cracolândia, tanto no CAPS, na UBS, no Braços Abertos, era nessa região que eu estava. Então, eu costumo dizer que eu não posso
falar que eu trabalho com usuários de drogas, né? Que faz muita diferença uma pessoa que usa drogas e tem onde morar, que teve acesso à educação, que teve acesso ao trabalho, né? E a experiência que eu tive foram com pessoas que usam drogas, mas que estão em situações de extrema vulnerabilidade, né? As pessoas que estão na Cracolândia, nos arredores, as pessoas que estão em situação de rua, morando em albergue ou na rua de fato, são pessoas que, em sua grande maioria, não tiveram acesso à moradia, à educação, a trabalho, à proteção, a lazer, enfim. São pessoas, em sua grande maioria, negras, né? A droga é geralmente o menor dos problemas, né? A redução de danos me instrumentalizou para poder ajudar a cuidar do uso dessas pessoas, ajudar elas a se cuidar, né, em relação a esse consumo de drogas, mas me ajudou muito também a poder não colocar a droga em evidência, não colocar a droga em foco, e sim o sujeito. Isso vale mesmo para alguém que não está em situação de vulnerabilidade, colocar o sujeito em foco e não a droga, né? Mas isso é fundamental para quem está na rua. Isso é fundamental para alguém que está na Cracolândia, para quem dorme na rua, né? Porque é um ato político você poder ajudar a pessoa que está na rua a entender que ela não está na rua porque ela usa drogas, que ela está na rua porque ela foi privada de uma série de direitos básicos. Não é todo mundo que está na rua que entende isso. Muitas dessas pessoas compram o discurso hegemônico da mídia, dos jornais, que vão dizendo que elas são vagabundas, que não querem nada com nada, que tiveram a oportunidade, que a família ajudou. Muitas dessas pessoas se culpam por não terem sucesso depois de uma internação. Depois de uma internação que o quê? Que ajudou elas a ficarem sem usar porque elas estavam longe da cena de uso, mas depois elas voltam para a mesma realidade, sem trabalho, sem moradia, sem acesso a nada, né? Então, a redução de danos nesses contextos de vulnerabilidade me ajudam a ter uma visão politizada sobre a situação. E isso é o que eu acho mais importante. Acho que dá para falar de muitas coisas, mas eu destacaria isso como fundamental. Agradeço aí a possibilidade de participar. Um grande abraço. E essa foi a Laura Chidayor, pessoal. Vamos agora para mais uma convidada, a Leilane Uehara Morato, que compartilha aqui com a gente a sua atuação em redução de danos no centro de São Paulo, na região da Cracolândia, e também da redução de danos em contexto de festa. Ficamos com a Leilane. Oi, pessoal. Meu nome é Leilane, eu sou redutora de danos e eu vou contar um pouco sobre como tem sido a minha experiência com RD. A redução de danos de uso de drogas promove o cuidado tanto em saúde como em aspectos sociais para quem usa droga. Então, tanto para quem não quer ficar sem usar, como para quem não consegue ficar sem usar droga, a redução de danos vai buscar minimizar os efeitos nocivos que esse uso pode gerar. Então, usar droga, mas sem pegar doença, usar droga sem morrer, usar droga, mas não ter um emprego. Ou seja, respeitar as decisões das pessoas e mostrar que a gente sempre pode se cuidar sim, mesmo quem usa droga. Eu comecei a trabalhar como redutora de danos 4 anos atrás, no PRD Sampa, que é o programa de redução de danos que atua no centro de São Paulo. Como eu trabalhei mais na equipe da manhã, a minha atuação sempre foi mais focada na Cracolândia. O trabalho lá envolve fazer o que a gente chama de campo. Então a gente vai para a Cracolândia, leva insumo e vai lá conversar com as pessoas. O nosso material de trabalho é basicamente isso: insumo e verbo. Muitas vezes o insumo serve como uma oportunidade de puxar papo com alguém e poder conversar sobre práticas de RD. E é para conversar mesmo. A gente não vai lá para palestrar para a pessoa. A gente quer ouvir o que a pessoa tem para falar e conhecer as estratégias que ela usa, as sugestões que ela tem, porque ninguém melhor do que o próprio usuário para construir esse conhecimento em redução de danos. É uma relação horizontal. Por exemplo,
um dos insumos mais importantes que a gente tem é a piteira, que foi ideia dos próprios usuários. A piteira é um pedaço de mangueira cirúrgica que quem fuma crack pode pôr no cachimbo para evitar queimar a boca. Porque também qualquer machucado aberto na boca é uma porta de entrada para doenças. E até se a pessoa for fumar junto com alguém, ela passa só o cachimbo e aquela piteira, só ela põe a boca. Evitando esse compartilhamento, a pessoa se previne de pegar hepatite, por exemplo. Em termos de insumos, além da piteira, a gente leva também camisinha, gel lubrificante, folhetos informativos. O trabalho do redutor de danos, ele não tem só a ver com a promoção da saúde, mas também em outros aspectos sociais. A mera presença do redutor de danos pode inibir ações policiais violentas. Só de você estar ali, com o seu corpo, naquele lugar, você já está se pondo disponível para uma conversa, para um desabafo. Já houve uma vez que eu acompanhei a equipe da noite quando eles estavam fazendo um sarau na Craco. O sarau durou umas 2 horas e a polícia esperou o sarau acabar para fazer a ação violenta deles, com bomba e etc. A presença da equipe de RD não conseguiu evitar totalmente essa ação da polícia, mas pelo menos adiou. E é isso, você estando ali, você escuta novas ideias, começa a formar vínculo, começa a entender melhor a necessidade daquela população. Você fica disponível para essa troca. Este trabalho de redução de dano geralmente é um trabalho feito entre pares, ou seja, você tem que ter alguma coisa em comum com a população que você vai querer interagir. No meu caso, eu sou usuária e também gosto muito de estudar sobre drogas. No momento, eu estou até finalizando uma faculdade de psicologia. Além do PRD, eu estagiei no Instituto Construir e numa outra ONG que chama Médicos do Mundo. Esses 2 trampos fazem redução de danos na região da Cracolândia também. Fora isso, eu também faço parte do projeto Respire, que é de uma ONG que se chama Edley. Esse projeto é de redução de danos em contexto de festa. O Respire faz redução de danos em festival de psytrance, festas universitárias, festa em local público. A RD, em contexto de festa, traz outras demandas, mas basicamente são 3 frentes de trabalho. Uma é o acolhimento de surtos e bad trip. Geralmente é um espaço em que a pessoa que está passando mal, ou surtando, ou tendo uma bad trip muito forte, ela pode deitar, descansar e a gente monitora. É lógico que os casos que o acolhimento recebe são casos que não precisam de intervenção médica. Por exemplo, a pessoa tomou um doce, não bateu bem, a gente monitora e cuida até a pessoa ficar melhor para sair. Ou então, alguém bebeu muito e está vomitando, mas não necessita de ambulância, a gente cuida. Outra frente de trabalho é o stand de informação e entrega de insumos. Geralmente em festa e em festival, né, o pessoal usa uma infinidade de drogas diferentes. Então a gente tem um panfleto para cada droga, ketamina, êxtase, LSD, enfim, informações para ajudar o usuário a se cuidar. E por último, temos a testagem de drogas. Na testagem, a pessoa pode levar a droga que vai usar e nós testamos com reagente para verificar qual substância se encontra naquela droga. Então, o pessoal leva bala, doce, pó para testar. Eu já vi casos do pessoal levar doce para testar, verificar que na verdade não era LSD, mas sim uma substância perigosa, e a pessoa decidiu então jogar fora e não se arriscar. Então, é isso, gente. Eu quis trazer para vocês alguns exemplos mais concretos de como está sendo a minha experiência como redutora de danos, né? Espero que esse papo ajude a motivar aí o nosso autocuidado e ajude a gente a olhar além dos estigmas do uso de drogas. E essa foi a Leilane, pessoal. Foda, né? Se você quer conhecer mais sobre esse projeto em festas, né, de redução de danos em festas, do Respire, acesse o site do edley.org. Saímos agora, pessoal, de 2 pessoas que são da área da psicologia para o serviço social. Ficamos com a Erika Vovichenko, que coordena uma unidade de acolhimento vinculada a um CAPS AD e que compartilha e reflete sobre sua caminhada no depoimento a seguir. Olá, meu nome é Érica, sou assistente social de formação, especialista em saúde mental, trabalho com pessoas em situação de rua
há mais ou menos 15 anos, e com o tempo fui entendendo as questões do sofrimento, né, que a rua causa, que a pobreza causa, que o racismo estrutural causa, e fui me aprofundando um pouco nessa coisa do sofrimento psicossocial na rua, né, um sofrimento ético-político. E atualmente eu coordeno uma unidade de acolhimento, que é vinculada ao CAPS-AD, que são para pessoas, 90% ali são pessoas em situação de rua, né, que acessam esse serviço. E a linha de cuidado é a redução de danos, né, e aí acho que com o tempo a gente vai percebendo que a redução de danos, para além de uma estratégia de cuidado, né, que não criminaliza, que não maltrata, ela também é uma visão de mundo, né, uma visão de mundo e sociedade. E conforme os anos foram passando, sim, eu fui me percebendo muito militante nesse sentido da visão de mundo, sabe? Que é completamente contra ao que tem sido aí pregado, né? O neoliberalismo, o nosso querido presidente Bolsonaro, em que vai o tempo todo, né? Com discurso moral, hipócrita, né? Porque vai dizendo o quanto que a gente tem que ser abstinente, o quanto que nós temos que ter uma família perfeita. E aí eu pergunto quem de nós, né? Tem uma família perfeita, quem de nós não faz uso de nenhuma substância, aí eu coloco aí entre elas o açúcar, o café, o cigarro, o álcool que é lícito, né? E por que a gente criminaliza tanto o pobre, preto e favelado, né? Que eu acho que é esse perfil de pessoas que eu atendo todos os dias. E acho que é isso, assim, trabalhar na redução de danos, ela é muito além de a gente pensar, reduz o crack pela maconha, acho que tem para além de falar, vamos se hidratar depois do uso, vamos pensar estratégias de cuidado. Às vezes eu me pego aconselhando assim, cuidado com o local que você vai fazer o uso, porque aqui é um bairro policial, né? Além de falar do cuidado com ele, do indivíduo, eu tenho que alertar sobre o cuidado com essa sociedade preconceituosa que a gente vive, né? Por isso que eu digo que a redução de danos ela é muito para além dessa estratégia, né? E é a forma, a visão de mundo e de linha de trabalho que eu atuo com meus companheiros, e tem sido muito potente, né? Porque eu acho que é uma linha de trabalho que ela é muito real, assim, e sempre construída com o sujeito, né? Porque independente se a gente tem formação, se a gente é especialista, se a gente tem mestrado, doutorado, nós somos pessoas coadjuvantes nesse cuidado, né? Quem tem que falar o tipo de cuidado que quer é o cara, né? O usuário que tá ali na nossa frente é o cara que vai construir isso com a gente só vai ser um apoio, né? Um aporte. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, desses anos, né, que eu fico cada vez mais convicta da redução de danos, né, o quanto que eu tenho visto muitas coisas legais, assim, no dia a dia, sabe, de pessoas que chegaram na minha unidade com o discurso da abstinência, da comunidade terapêutica, né, da vergonha, né, culpado por fazer o uso, e com o tempo a pessoa pode ter um equilíbrio na vida, né? Que ela pode voltar a ter relações mais saudáveis, que ela pode trabalhar, que a gente não tá olhando para ela só como uma pessoa que faz uso de drogas, né? Mas um sujeito que tem sonhos, potencialidades, né? Então tem sido, assim, experiências muito lindas que a gente tem vivido, que é o que nos faz continuar, né? Diante de um cenário tão catastrófico, né? Que a gente vive hoje na sociedade como um todo, né? No desmonte do SUS, da saúde mental, mas que tem muita beleza ainda nesse cuidado, nesse trabalho. E
Se a gente fizer junto com o usuário, com o sujeito, vai dar certo. Né? Acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Até mais. E essa foi a Érica, pessoal. Vamos então para outra profissional que atua aqui na cidade de São Paulo. Saímos de uma assistente social e vamos agora para uma terapeuta ocupacional que atua também hoje em CAPS AD, a Laura Assoni. A Laura Chidayor, no começo desse programa, citou o programa de Braços Abertos, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, na gestão do Haddad. Mas é agora com a Laura Assoni que vamos desmiuçar mais um pouco sobre como rolou esse importante projeto de redução de danos no centrão da cidade de São Paulo. Eu sou Laura Assoni, terapeuta ocupacional, e vim contar um pouco da minha atuação no campo de cuidado a quem faz uso de substância psicoativa. Hoje eu trabalho num CAPS Álcool e Drogas, por acreditar que a redução de danos é um caminho mais válido e digno, né? Pensando que a imposição de um cuidado de abstinência não deve existir, né? De uma prática que vise a autonomia do sujeito no seu cuidado, de que ele possa realizar as escolhas se ele quer ou não fazer uso de drogas. E pensando que o foco sempre tem que estar nas pessoas e não na droga, um cuidado construído junto, né, sem fórmula, sem um jeito pronto, onde cada um trilha seu próprio caminho em relação aos seus objetivos, repensando se as substâncias trazem ou não prejuízos na vida dele. E a experiência que eu tenho mais significativa nesse meu processo de cuidado, né, pensando no campo do AD, foi no período que eu trabalhei na Cracolândia, no Programa Municipal de Braços Abertos, que foi implementado na gestão Haddad. Eu trabalhei em 2 hotéis sociais na região central, né, onde popularmente as pessoas conhecem como Cracolândia. E esse trabalho foi muito significativo para mim pela proposta, né? Então, primeiro as pessoas seriam assistidas na questão de direitos básicos, né? Acesso a esses direitos. Então, tipo, tinha a questão da moradia, alimentação que era ofertada diariamente no Bom Prato. Também a questão do trabalho, mas um trabalho de uma forma diferente, mais protegido e com um tempo de duração menor, com um pagamento semanal, diferente de uma lógica CLT propriamente dita, né, com uma coisa mais rígida, o trabalho era mais flexibilizado. E a partir dessas pessoas estarem numa residência, o trabalho mais próximo do consultório na rua para cuidados em saúde. E assim também favorecendo o acesso a serviços da assistência social. Então, muito marcante quando as pessoas falam, eu recuperei a minha dignidade, porque eu não tinha um documento, eu ficava na rua, hoje eu tenho uma casa, eu posso chamar alguém e falar, vamos lá em casa, vamos assistir uma telinha. Eu acho que essa fala, exatamente essa, é uma das que me marca muito, de pensar que as pessoas resgataram vínculos familiares, que elas eram responsáveis por um quartinho que era seu. Acho que, não sei, a coisa do fornecer algo tão básico fazia muito sentido, e pensando que a droga, às vezes, ela tem um lugar secundário na vida do sujeito, né? E daí, tipo, ela é consequência de outras coisas, ela não é um fim em si mesmo. Então, acho que essa foi a minha experiência mais marcante, mais significativa. Acho que também por ser uma proposta nova num território onde as propostas são sempre violentas, é sempre ação policial, a droga vem nesse lugar
da segurança pública e não da saúde pública, né, onde as pessoas são sempre violentadas e quase nunca ouvidas, né, e terem suas necessidades atendidas. Então, acho que essa é a minha experiência mais marcante, acho que dessa trajetória que eu tenho construído profissionalmente. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro bloco do Indisciplina. Daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta aqui na Rádio Comunitária Cantareira com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. Nunca é demais a gente lembrar, a gente está aqui na 87.5 FM da Brasilândia, às sextas às 16 e aos domingos com as reprises às 22 horas. E também nos agregadores de podcast através do Anchor. Aqui é Fernando Konezuki, educador de História e Política aqui do Cursinho, e hoje a gente trouxe nessa 25ª edição do Indisciplina depoimentos de trabalhadoras que atuam aí com redução de danos aqui na cidade de São Paulo. No primeiro bloco tivemos depoimentos da Laura Shidaior, da Leilani Uehara, da Erika Vovchenko e da Laura Assoni. Nesse segundo bloco a gente segue com mais 2 depoimentos de trabalhadoras e também algumas músicas, pessoal. Vamos agora conhecer a Rita de Cássia Barbosa, que compartilha com a gente um pouco da sua caminhada junto aos Guaranis do Jaraguá, em relação à redução de danos, com rodas de conversa, cinema e muito vínculo. E logo em seguida, pessoal, apresentamos a vocês também um grupo de rap dos Guarani, lá do Jaraguá. A gente vai escutar, logo depois do depoimento da Rita, o Os Guarani, com a música O Índio é Forte. Olá, meu nome é Rita, trabalho para o projeto de redução de danos da cidade de São Paulo e eu comecei a descobrir e a estudar um pouco mais sobre redução de danos em 2017 com o desmonte do De Braços Abertos. Na época eu já estudava gestão de políticas públicas, então eu tinha um interesse em entender caminhos que fizessem mais sentido, se fossem de alguma forma mais humanizados do que a constante opressão e violência institucional que o governo traz, né, para lidar com a questão dos moradores de rua e também entre eles, né, com os que fazem uso abusivo de álcool e outras substâncias. Então, tinha uma vontade de buscar esses caminhos que fizessem mais sentido e que, de alguma forma, também tivessem mais condições de se sustentar e de ser implementados do que essa violência constante. E eu comecei também, eu já fazia, na verdade, alguns projetos culturais com os guaranis aqui da cidade de São Paulo. E através da convivência, assim, de muitos dias, muitas noites, acampando lá na aldeia, me aproximando das lideranças, eu fui entendendo um pouquinho mais sobre como que a questão do álcool incide ali dentro da aldeia. É uma questão muito difícil na sociedade no geral, mas entre os guaranis, as pessoas com depressão e os suicídios estão aumentando, então o uso de álcool entra dentro disso tudo. E na época, uma das lideranças veio falar comigo, que já estava, uma das lideranças que também, por sinal, é muito jovem, veio me contar que tinha uma vontade de fazer um projeto de redução de danos, que criasse alguns espaços de convivência para os adolescentes da aldeia, porque os adolescentes estavam saindo e indo beber fora da aldeia, usar droga fora da aldeia, e aquilo criava alguns problemas tanto com relação a traficantes quanto com relação à polícia. E tinha uma vontade gigante, assim, de estar sempre numa horizontalidade, né, com os adolescentes, com os mais jovens, essa vontade por parte dos mais velhos e das lideranças. Então,
a gente reuniu todo mundo e começou a mapear o que fazia sentido de fazer dentro da aldeia, o que era gostoso, né, de estar junto, de fazer para conviver ali dentro da aldeia. E para os adolescentes surgiu também essa ideia de fazer uma aula de capoeira, que também fosse junto de uma aula da dança dos chondaros, que é uma espécie de dança tradicional dos guaranis, que é muito semelhante à capoeira. E eles sabiam disso e queriam começar a explorar essas semelhanças e abrir vagas também para os jovens ali da comunidade ao redor, ali de Pirituba, e juntar. A ideia era justamente juntar mesmo as resistências da galera preta quanto dos guaranis. E pediram minha ajuda assim para escrever, para lidar com as burocracias, e foi muito interessante estar junto desse processo. Na época eu também estava fazendo um curso com a professora Cássia, que tinha um histórico bem legal de fazer oficinas trazendo documentários sobre guerra às drogas, sobre encarceramento em massa, fazer oficinas com adolescentes. Então eu segui a cartilha dela e fiz algumas oficinas lá no Jaraguá também com os jovens. E foi muito legal, porque, cara, você tá assim, de noite, comendo pipoca, assistindo filme, é muito, muito mais tranquilo de rolar um diálogo de verdade com adolescentes, né? E aí foi uma das primeiras vezes em que eu comecei de verdade a trocar ideia com eles, e surgiram a partir dos documentários também muitas dúvidas. Eles queriam saber a diferença entre cocaína e crack. Eu mostrei lá a rota transnacional de drogas, e eles queriam entender, mas como assim? Por que que o Brasil só escoa as melhores drogas e aqui fica o resto do resto? E aqui fica a violência e não sei o quê. E acho que foi muito significativo contribuir assim para compartilhar conhecimento e acompanhar o processo de consequência de emancipação política e também de autonomia para fazer escolhas, que foi possível começar a desenvolver a partir dali. Então, um dos jovens que também já estava fazendo uso de crack começou a se interessar bastante, fez muitas perguntas e depois escolheu por fazer um tratamento no CAPS, conseguiu parar de usar e se formou uma rede de apoio bem da hora também, dentro da aldeia. Foi todo mundo lá visitar ele, e quando ele voltou, assim, ficou junto das aulas de capoeira. Eles fizeram várias apresentações. Depois da pandemia as coisas desaceleraram bastante. Eu não pude mais ir na aldeia também para acompanhar. Mas eu sei que tudo isso são passos que a gente vai dando, tentando construir, tentando criar as condições, né, para um caminho que faça mais sentido. E aí acho que, bom, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E acho que também o que fica assim com relação à galera da redução de danos é que todo profissional que eu conheço é muito empenhado, a galera tem uma rede incrível, mas a gente ainda é muito pouco, e aí as sobrecargas e os pequenos passos que a gente vai dando é o que é possível de ser feito. Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade, né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos. Os mano, firmeza, já vem chegando. Salve, salve no corre, na correria. Pode pá, é nós que tá.
Pode crer, estamos aqui no ar, representando no rap o dia a dia de batalha do índio guerreiro, atrás da paz, verdade a minha tem, com a fé de Deus na mente, buraqueiro não desiste, direto da aldeia Jaraguá, na responsa pra somar, nossa voz está no ar, aqui mais um rapaz, humilde sobrevivente, eu manjo mesmo no som, a minha rima está aqui, no meu rap eu vou seguindo meu caminho até o fim, muitas vezes já caí, meus parceiros me levantam, me levanto e mais forte fico, assim que é trutar, no mundão a batalha é que não falta, o meu coração bate forte na missão de conseguir demarcação, pois então eu não quero desandar, acredito no que sou, em cima vou rimando, vou gritando, chega de corrupção, Xandaros, guerreiros, herdeiros da aldeia, sou índio Guarani, eu rimo vou mandando em Guarani, escuta aí comigo é cunha, tengue, curingue e putunha, o jererique, o pui, o jerodi, bora e o munhendo, tatatinare, cote e pame, rapute e o mobe, o muro, nós tá de pé, firme e forte assim que é, se liga na fita, é hip hop Guarani nessa quebrada, os Guarani chegou, Tecoa representou, satisfação total, eu cago, o pamba é que é natural, oremba é chondaro, quero não é, orere, comaro, tchauca, o dia de sol, na zona oeste, Jaraguá, Tecoa, os manos e as minas no campo, jogando bola, criançada brincando, com um sorriso no rosto, sendo feliz, assim que é no meu olhar, xerechapu, aecha, Tecoa é bom lugar, mas então por que não demarcar prazer, sou mano Glover, sobrevivendo no inferno, e vou mandando o meu som pros irmãos lá do fundão, agora é nós barra pesada da aldeia Jaraguá, com total confiança, pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. Pode crer, os Guarani, com vocês pra somar. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. O índio é forte e sobrevive joga da própria sorte. Como pode sem terra pra morar, sem rio para pescar? O Juruá desmata, a mata e mata o Lembuá. Mas verá MC e os Guarani não cansa de lutar, e seguiremos assim até a morte. O índio é forte. Tekoa pulmão e competente ondaro, Pultunhamo, uma endia titatare, Pamendia pura e yanderu etepe. A luta não para, a luta não para. Tekoa pulmão e competente ondaro, Pultunhamo, uma endia titatare, Pamendia pura e yanderu etepe. A luta não para, a luta não para. E estamos de volta, pessoal. A gente acabou de escutar aí o depoimento da Rita e também escutamos o grupo de rap indígena Os Guarani. Interessante, hein, pessoal? Que essa pandemia acabe logo para a Rita poder retomar esse importante trabalho lá no Jaraguá. Agora vamos escutar a Júlia Simões, que compartilha com a gente sua experiência com redução de danos também no Centrão de São Paulo e com algumas informações importantes sobre a atuação em rede pelo centro nesse contexto de pandemia. Olá, meu nome é Júlia, eu sou psicóloga, eu me formei em 2017 pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu trabalho num CAPS voltado ao atendimento para pessoas com problemas decorrentes ao uso de álcool e outras drogas, na região central de São Paulo. Eu comecei o meu percurso formativo na graduação ainda. Eu fiz um estágio numa unidade básica de saúde. Eu participei de um grupo de acolhimento para pessoas que faziam uso de drogas, uso abusivo, né, de drogas. E depois que eu me formei, eu fiz um aprimoramento multiprofissional no CAPS que eu estou. E aí eu dei continuidade as práticas que eu estava realizando.
Foi no CAPS que eu entrei em contato direto com os conceitos da redução de danos e as estratégias. Então, a maior parte da minha formação se deu aí, e foi a partir daí também que eu procurei muitos cursos e espaços, né, de aprimoramento para além da instituição. Sempre procuro me conectar também com práticas que estão sendo feitas em outros serviços. Acho que isso é muito rico na prática da redução de danos. Trocar experiências, estratégias. No CAPS, em que eu trabalho, eu participo da equipe do CAPS na rua, que é a equipe que vai para o território, faz trabalho no campo. É um CAPS que fica na região central de São Paulo, próximo à Cracolândia. Então, a população que a gente atende e a população do entorno traz essa marca de muita vulnerabilidade e um uso muito intenso de drogas. E nós realizávamos num período anterior à pandemia diversas ações no território da Cracolândia. Então, mensalmente, juntamente com outros serviços, outros equipamentos do território, realizávamos a Barraca do Cuidado, em que a gente oferecia diversos insumos, água e principalmente estávamos ali, né, no território escutando, fazendo acolhimento e nos aproximando da população. E agora, num período de pandemia, a gente se uniu também com atores do território para auxiliar na oferta de marmitas, que estava sendo realizada todos os dias. A gente entrou num viés mais de saúde, então a gente realizava a higienização das mãos, de quem desejasse higienizar as mãos, e também fez distribuição de máscaras. Essa ação agora se encerrou, era um contrato, né, emergencial com a Secretaria de Assistência Social do município. E a gente tem ido muito menos a campo por conta da situação de saúde que estamos vivendo. Espero que com a vacina chegando aí ao longo do tempo e com a imunização possamos retomar essa prática, que para mim, assim, é essencial no cotidiano de CAPS-AD, mas no cotidiano de equipe de saúde no geral, assim, de encontrar as pessoas no território de vivência, da gente sair também dos muros da instituição, que por vezes acabam produzindo uma distância com as pessoas que já são tão estigmatizadas no cotidiano, que às vezes se sentem compelidos a se moldar, a chegar de um jeito menos, entre aspas, desorganizado no serviço, e os profissionais estando no território, acho que fornece uma abertura e um cuidado mais acessível, assim. A experiência que eu vou citar, que para mim foi muito importante na minha prática, no meu percurso, é uma experiência que, olhando agora, parece bem boba, assim, mas me marcou e produziu muitas reflexões. Que é a seguinte: eu estava em campo, fui me aproximar e conversar com uma mulher que estava passando um creme na mão, assim, estava fazendo um ritual de cuidado, assim, de higiene. E ela morava ali, estava com o colchão dela, na Cracolândia. E eu conversei com ela, disse da importância de lavar as mãos, perguntei para ela, né, se ela lavava as mãos, porque é importante eliminar as bactérias, e ela me respondeu prontamente que não era possível, que não há acesso a banheiro, a água, a banho diariamente, e aquilo foi muito importante para mim, e só reforçou para mim a importância de estar na rua, junto
das pessoas que a gente está cuidando, assim. Porque é só assim que a gente vai entender o que a pessoa passa. Acho que isso é uma das coisas mais importantes da redução de danos, para mim, dessa ética, que é construir o cuidado e as práticas sempre pautados nas possibilidades e nos jeitos de vida do sujeito. Claro que o papel dos profissionais também é aumentar os recursos, horizontes e incentivar desejos e práticas, mas sempre levando em conta a outra pessoa, nunca impondo saberes, assumindo, reforçando por vezes estereótipos. Então, acho que basicamente e bem brevemente o que eu posso contar de mim e da minha prática é isso. Obrigada pelo espaço e estou à disposição aí. E acabamos de escutar aí a Júlia Simões, pessoal, que compartilhou com a gente aí sobre as atuações em RD, também pelo centrão da cidade de São Paulo. E chegamos ao fim do Indisciplina, desta 25ª edição. Hoje, trouxemos depoimentos de trabalhadoras da redução de danos para se apresentarem, contarem sobre seus trampos, suas histórias e práticas em redução de danos. Montamos aqui um painel com essas diversas experiências para inspirar quem já atua com RD e para apontar alguns caminhos para quem quiser conhecer mais. O Indisciplina está todas as sextas às 16 e domingo às 22 na Rádio Comunitária Cantareira e nos agregadores de podcast através do Anchor. E pessoal, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. Se você quer saber mais sobre esse projeto de pedagogia libertária, que acontece aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo desde 2017, acesse cursinholivredanorte.milharal.org ou pelo Facebook e Instagram. E vamos encerrar essa edição do Indisciplina escutando a banda que a Júlia Simões faz parte, que acabou de dar o depoimento aqui pra gente. A gente vai escutar a Lili Carabina, que em 2019 lançou sua demo Pistolar e Polgar. Vamos de Lili Carabina e semana que vem a gente volta com mais um Indisciplina. Vamos matar os seres humanos, juntar as forças e ser igualitários. Vamos matar os seres humanos e acabar com essa
índio é